que contou na sua vida, esse é sem dúvida o desporto. Primeiro, como forma de ocupar o tempo livre, numa Macau pacata e ainda em fase de descoberta para si. Na ausência de outros hobbies, a prática do desporto assumiu um papel fundamental na sua rotina, chegando a praticar judo, ginástica, futebol e ténis de mesa após o período letivo, para além de bicicleta e patins em linha aos fins de semana, enquanto desbravava as ruas de Macau. O futebol deu lugar ao hóquei em patins e tornou-se seu bilhete de viagem, levando-o à Coreia do Sul, Argentina e, mais tarde, já de regresso a Portugal, a quase todos os cantos do país. Só largou esta paixão já no segundo ano de estágio de advocacia, quando o trabalho tomou conta do seu tempo. A advocacia, uma opção estável, acabou por lhe abrir a porta de regresso a Macau, em 2011, restabelecendo a sua ligação ao Oriente e permitindo algum fôlego para poder alimentar uma ideia que há anos determinava, um mestrado na área do desporto. O desporto encontrava assim o caminho de volta ao protagonismo na sua vida e materializava-se num projeto, Football for All, uma paixão individual que deu lugar a uma causa maior, promovendo a inclusão e potenciando a vida profissional de pessoas com deficiência. Com a Anitta, hoje está a Joana Cal, diretora de operações da Integrated Dreams. Olá, Joana, e obrigada por teres aceito o nosso convite. Olá, Anitta, obrigada eu pelo vosso convite. Queria só dizer uma coisinha relativamente à introdução, que é só esclarecer que o projeto não foi fundado por mim, o projeto em que estou a trabalhar agora, mas por um colega meu de mestrado, que depois me convidou para me juntar a ele, para o ajudar nesta iniciativa. Só um pequenino esclarecimento relativamente a isso. Sim, ficou claro na informação que nos passaste também. Ok. Na verdade, eu fui fazer um mestrado, que era o que eu queria fazer, e eu fui com algumas ideias em que é que poderia trabalhar, mas com muitas questões. E durante o mestrado, o que acaba por acontecer, não sei se foi só comigo, se é com a generalidade das pessoas, acabo por ter ainda mais perguntas ao longo do mestrado e depois quando concluo, e por questionar muitas coisas em relação a mim, em relação à própria indústria do desporto, e acabei por sair da parte letiva do mestrado, que foi na Suíça, em Lausanne, com se calhar mais dúvidas do que eu pensava que ia ter do que quando entrei relativamente ao que queria fazer depois. E então ainda teve assim um período de reflexão pós-mestrado, em que fui fazendo coisas relativamente diferentes, relacionadas e não relacionadas com desporto e com direito, e pronto, até chegarmos aqui. Não foi linear. Tu fizeste uma mudança, não radical no sentido em que o desporto já fazia parte da tua vida, não é? E parece-nos, para quem vê de fora, quase uma obsessão, não é? Algo mais forte do que tu. Mas como é que foi esse processo de decidir, ok, eu vou deixar esta estabilidade toda e começar de novo? Bom, eu vinha a namorar a ideia de fazer um mestrado e de mudar um bocadinho de área, mas a verdade é que, para ser sincera, estando em Portugal, trabalhando em Portugal e não tendo acesso a fundos substanciais que me permitem pensar nisto de forma mais concreta, era mais uma ideia que eu tinha, gostaria de fazer, porque me iria, teoricamente, possibilitar abrir portas para outra indústria. Mas não era assim uma coisa que eu tivesse definido como plano de curto prazo, vou fazer isto neste ano, etc. Não, aconteceu que surgiu a oportunidade de ir para Macau, e já em Macau é que eu comecei a fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre os programas de mestrado que havia, em que países, quais eram os requisitos, quanto é que custavam, etc. E aí então é que sim começo a perceber que não, isto vou conseguir fazer, tenho de me organizar, tenho de juntar dinheiro para o durante e para o pós, porque eu sabia que era uma forte possibilidade de eu não saber exatamente o que é que gostaria de fazer a seguir. E pronto, foi aí realmente que passou de uma ideia, de um sonho, se calhar nesta fase ainda, para se concretizar. E, na verdade, eu quando vou para a Suíça penso, se calhar depois o caminho mais simples para fazer a transição é ir parar a um departamento jurídico de uma organização desportiva, que me permitiria entrar na indústria do desporto, fazendo a ponte com os meus conhecimentos técnicos e experiência profissional de trás,
Só que depois, ao longo do mestrado e quando acaba a parte letiva e temos de desenvolver o nosso projeto individual durante mais cerca de 6 meses, no fim das aulas, por motivos pessoais, porque o meu namorado na altura, atual marido, estava ainda em Macau a trabalhar, decidi ir fazer esse trabalho para Macau. E proporcionou-me, como estava a fazer isso praticamente a tempo inteiro, proporcionou-me a possibilidade de refletir bastante sobre os 9 meses que passei na Suíça, sobre as minhas prioridades, os meus valores, o que é que eu me vejo a fazer, etc. E foi, no fundo, a transição foi-se fazendo aí. Na altura, acabei por fundar um projeto que ainda existe em Macau, que é uma liga desportiva de touch rugby, portanto, que é uma coisa completamente diferente, que é mesmo desporto puro. Fui eu que fundei o projeto com a ajuda da Associação de Rugby de Macau. Fui brincando com essas ideias, fui fazendo algum trabalho jurídico como freelance que ainda faço para pagar contas. Depois, em março do ano passado, 2018, regressei a Portugal e reencontrei o Zé, que é o meu atual colega de trabalho e colega de mestrado na Suíça. E fomos tendo umas conversas, ofereci-me para o ajudar, começou a correr bem, ele convidou-me para estar a tempo inteiro na associação e agora aqui estamos. Fala-nos então um bocadinho da Integrated Dreams. O que é que motivou? O que é que esteve na gênese deste projeto? Então, o Zé fez, ao longo do mestrado, ele é uma pessoa que se interessa bastante por causas sociais, e ao longo do mestrado, por acaso, e não só, ele trabalhou sempre, nós tínhamos 2 grandes projetos, tínhamos muitos trabalhos ao longo do ano, e tínhamos 2 grandes projetos anuais, um individual e um de grupo. E ele tinha, nesse de grupo, que era o Team Project, ele e mais alguns colegas, tinham um projeto de sustentabilidade com a FIFA, que incidia bastante sobre diversidade e inclusão, e estava paralelamente a desenvolver o projeto individual dele, que era mais já focado nesta área em particular, das necessidades especiais e do desporto, concretamente do futebol, vá. E pós-mestrado ele começou também a namorar esta ideia de por que não desenvolver ele próprio um projeto. Já tinha identificado, por várias entrevistas que tinha feito, várias literatura que tinha lido, tinha identificado esta necessidade e então decidiu arrancar com o projeto. E quando eu volto para Portugal, o ano passado, ele estava em planeamento para a primeira edição de um programa que é, no fundo, um programa de formação para dotar pessoas com necessidades especiais de algumas competências para a empregabilidade e o empreendedorismo no mundo do desporto. É um programa de cariz internacional, portanto acontece em Portugal a parte letiva, mas os participantes vêm de todo o mundo. O ano passado correu muito bem, tivemos 16 pessoas vindas de 3 continentes, de 11 países diferentes. Temos parceiros muito bons, que são essenciais a que isto aconteça. E começámos aqui a ver que não só a ideia era boa, como tinha resultado bem, o feedback foi ótimo dos participantes e das organizações com quem trabalhamos. Percebemos que se calhar fazia sentido criar, apesar de ser em Portugal, que muita gente nos pergunta, mas porquê em Portugal? E nós, mas porquê não é? Porque isto é de cariz internacional, ao mesmo tempo ajudamos a sensibilizar as organizações e o público em Portugal para o tema, que não é só o tema da empregabilidade, mas também o tema, por exemplo, das acessibilidades, que é fundamental para que as pessoas possam fazer uma vida o mais autónoma possível, para que possam chegar ao emprego, desde logo. E estamos, neste momento, a trabalhar, enfim, neste projeto que tem esta vertente essencial, que é a formação em si, e depois o desenvolvimento de projetos por parte dos participantes nos países de origem e ainda tudo o que é transversal a que o programa possa existir, que é, no fundo, sensibilizar as organizações com quem trabalhamos, não só para a inclusão, mas a inclusão lato sensu, não é? Portanto, a inclusão social como um todo, não só nas empresas, nas organizações, nas universidades, mas também, enfim, na vida do dia-a-dia, que é o que se pretende. E se pensarmos que as pessoas com necessidades especiais representam 15 a 20% da população mundial e só na Europa são mais de 80 milhões de pessoas, são números muito impressivos, não é? Portanto, a necessidade identificou-se e tentou-se criar aqui uma solução ligada ao desporto, que é a nossa área,
que nos permite trabalhar com organizações super interessantes, que são nossos parceiros, quer através de depois estágios ou de projetos que desenvolvem com os participantes, quer através de formadores que nos emprestam para a formação na parte letiva. E pronto, e está a correr bem, e estamos a ter feedback muito positivo e estamos a amadurecer, digamos assim. Quem são os principais parceiros e que tipo de receptividade é que têm tido? Ou seja, tem sido fácil convencer as pessoas a abraçarem o projeto? Há essa sensibilização ou há um trabalho prévio de sensibilização feito e imprescindível para conseguirem depois ter apoio? É muito difícil ter os primeiros parceiros on board. A partir do momento em que tanto eu como o Zé temos uma boa rede de contactos fruto do mestrado, temos muitos colegas a trabalhar em organizações como a FIFA, a UEFA, o Comitê Olímpico Internacional. O Zé, já durante o mestrado, desenvolveu alguns contactos ligados a clubes de futebol com relevo no contexto europeu. Depois, atrás de uns vão os outros, quer dizer, as pessoas que trabalham no setor desportivo ligado ao terceiro setor, digamos assim, ligado mais a projetos de desenvolvimento através do desporto, as pessoas conhecem-se todas, porque é um mundo grande ainda, mas relativamente pequeno, em que os líderes das organizações conhecem o trabalho umas das outras. E, portanto, através de uns vai-se passando a palavra para os outros, etc. Os parceiros essenciais que nós temos em Portugal são a Nova SBE, a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga Portugal, a Fundação Benfica, por exemplo, só para dizer alguns, mas temos também outros parceiros que se calhar são menos conhecidos e estamos a desenvolver, enfim, estamos a continuar a trabalhar para desenvolver parcerias adicionais, porque o nosso objetivo é trabalharmos com toda a gente que quiser trabalhar connosco. Lá fora temos parcerias, por exemplo, este ano vamos ter um formador que volta, que é o diretor da Fundação Cruyff, que faz projetos muito, muito interessantes ligados a desenvolvimento e desporto, ligados a necessidades especiais e desporto. Temos uma parceria com uma das formadoras do nosso mestrado, que vem dar logo o primeiro módulo do mestrado, que é desenvolvimento pessoal, que é a Céline, que vem da Suíça. Temos uma formadora que vem, que é Diversity and Inclusion Manager da UEFA. Temos várias parcerias. Temos uma organização, uma charity baseada no Reino Unido, que só trabalha em acessibilidades em estádios de futebol, que tem um mandato da UEFA e da FIFA para fazer o levantamento de acessibilidades e recomendações para as competições destas duas organizações. E cá em Portugal também estamos a trabalhar para ter mais parcerias, porque é um mundo que está pouco explorado cá em Portugal e que nós queremos contribuir para melhorar. E achamos que é um benefício que fica para toda a gente, não só a comunidade com necessidades especiais, como todas as pessoas que vão a um estádio de futebol e que se calhar têm um amigo, por exemplo, surdo, que não tem a possibilidade de acompanhar um relato nem os comentários de um jogo, um cego que precisa de ter o relato à moda antiga, que nós chamamos agora a audiodescrição do jogo, e estas coisas não existem, por exemplo, nos estádios e podiam existir. Estas pessoas deixavam se calhar, de ficar em casa e passavam a poder ir ver um jogo ao estádio, que é um ambiente diferente. Como é que se transforma um projeto de inclusão social num negócio? E como é que se transforma esse negócio num negócio sustentável? Bom, nesta fase, a verdade é que temos de viver de patrocínios e temos, nesse aspecto, por exemplo, algumas bolsas que foram dadas não só a participantes como contribuições adicionais. Por exemplo, este ano vamos ter da Câmara de Cascais e da Câmara de Oeiras, que vão ter participantes que são munícipes e, portanto, ofereceram-se para fazer contribuições ao programa, outras de parceiros institucionais. A nossa ideia, médio e longo prazo, é, obviamente, que queremos contar com as parcerias à mesma, será ter uma fonte de rendimento de receitas próprias, que pode ser por mais de uma via. Uma via possível é termos uma parte do nosso tempo alocado à prestação de serviços relacionada com esta área, que, no fundo, financia depois as outras atividades. O programa também não é custo zero para os participantes, também é preciso esclarecer isso, que eles também pagam um valor de participação. E, portanto, nesta fase, o projeto tem 2 anos e pouco,
Nesta fase ainda não temos autonomia financeira, que desejamos ter, e temos ainda de viver de patrocínios. Mas pronto, mas estamos a trabalhar nisso, e a sustentabilidade é fundamental porque acreditamos no projeto e também não queremos estar muito dependente de terceiros. Quais é que tu vês como sendo os grandes desafios que vocês têm pela frente para alcançarem os vossos objetivos? Bom, nesta fase ainda é uma questão nós temos vários módulos, e há um outro módulo que temos de melhorar, que estamos a trabalhar nisso com base no feedback que recebemos dos participantes, e tenho a certeza que todos os anos vamos poder melhorar, mas há um outro módulo em que podemos fazer uma melhoria se calhar mais substancial, eu diria que no prazo de 2 anos. Relativamente, por exemplo, às instalações onde vamos fazer o módulo das acessibilidades, às vezes deparamos com obstáculos físicos que são muito concretos para este público, e nem sempre a solução no momento pode ser a ideal, por mais que a gente tente planear o dia e os percursos, itinerários, etc., as atividades. Às vezes isso em Portugal ainda é um fator. Esse é um problema por termos escolhido Portugal, onde este assunto não é ainda um assunto... Enfim, as pessoas com necessidades especiais muitas vezes ou ficam em casa, ou nós não temos... As pessoas sem necessidades especiais muitas vezes não temos noção dos problemas cotidianos que são colocados. Por outro lado, também relacionado com isto, como os nossos participantes vêm de todo o mundo, há aqui algumas dificuldades que têm que ver que são geográficas, não é? Porque as pessoas têm de se deslocar para Portugal. Isso tem um custo não só financeiro como pessoal e de tempo, e muitas vezes têm de trazer assistentes com elas, portanto implica uma logística e um planeamento não só nosso, mas da parte dos participantes que não é menor. Há um fator que nos tem sido dito que podemos eventualmente ponderar no futuro, mas que tem de ser uma coisa amadurecida, com calma, que é desenvolver este programa noutros sítios e eventualmente noutras línguas, porque nós fazemos em inglês. Ou seja, tornar a coisa ainda mais acessível pela proximidade física e de língua. E isso é uma coisa que estamos a ponderar, mas estamos ainda a amadurecer o projeto aqui, e só numa fase posterior, eventualmente, é que podemos começar a trabalhar em parcerias noutras localizações. Já nos foi manifestado interesse em fazer isto, por exemplo, na Rússia, para os países da antiga União Soviética que têm ainda o russo como língua essencial, como língua de comunicação naquela região. Já nos desafiaram, nós tivemos uma participante americana no ano passado e temos uma ligação a um professor de Brown, que é o Eli Wolf, que ajudou a redigir a Convenção das Nações Unidas para as pessoas com deficiência e que jogou futebol com paralisia cerebral nos Estados Unidos, que nos desafia a fazermos do lado do Atlântico. Gostávamos muito de ter mais participantes asiáticos. Neste momento, o grande desafio, para além da sustentabilidade financeira, é, no fundo, queremos crescer, mas temos de dar os passos certos, mantendo a capacidade de controle de qualidade sobre o programa, que é o essencial para nós. E que competências é que tu consideras fundamentais para o sucesso e, eventualmente, darem esse passo para a consolidação e crescimento? Nós temos muito bons contactos para fazer a ponte para isso. Agora, por exemplo, eu não vejo possível nós fazermos isto, sei lá, vamos supor que queremos fazer uma edição algures na Ásia. Talvez aí, ainda em língua inglesa, porque será a língua também de comunicação para a maioria dos países, porque a diversidade é muita, não é? Eu não vejo isso a acontecer se, por exemplo, um de nós se não puder estar. Neste momento só somos 2 pessoas, não é? Se um de nós não puder estar presente de forma mais ou menos intermitente, mas para desenvolver as parcerias, para conversar e conhecer as pessoas que no fundo serão quem ajuda à concretização do projeto num desses sítios, o mesmo nos Estados Unidos. Quer dizer, nós aqui controlamos, quando eu digo controlar, não é no sentido possessivo da coisa, mas é
ter a certeza de que todo o processo e os detalhes e a logística estão onde a gente quer que eles estejam, para que as pessoas tenham acesso não só a um programa do ponto de vista letivo bom, mas que fiquem bem instaladas, que tenham boas experiências pós-aulas, que estejam num ambiente agradável, que tenham possibilidade de discutir e de conversar com convidados que trazemos de organizações que são tipicamente pessoas abertas e disponíveis para ajudar, para dar feedback aos participantes, etc. Portanto, se nós não é nesta fase que isto ainda é um bocado o nosso bebê, se nós não temos esse cuidado, a experiência positiva dos participantes pode-se perder, e eu acho que se isso acontece, rapidamente isto deixa de fazer sentido. Para responder concretamente à tua pergunta, eu acho que neste momento não nos faltam as competências, falta-nos talvez ter tempo e capacidade de desenvolver melhor essas parcerias nessas outras geografias, fazer alguma pesquisa sobre as organizações, ter feedback, etc., e depois ter tempo também de vida e disponibilidade para deslocações, não só financeira, como tempo, que é limitado. Portanto, não sei se isso passará por trazer mais alguém para a equipa ou juntar-nos a alguém de confiança com quem, entretanto, se consiga ter uma relação e deixar que ela se desenvolva e cresça uma relação de confiança numa dessas localizações. Olha, e ficando agora um bocadinho no vosso público-alvo e em quem vocês estão interessados em atrair, como é que vocês classificam, como é que vocês segmentam o vosso público-alvo e como é que fazem para dar a conhecer o projeto e para atrair pessoas a participarem no programa? Então, o público-alvo, os requisitos de participação são relativamente simples. A pessoa tem de ser maior de idade, tem de ter paixão por desporto, idealmente ter alguma experiência no desporto, seja como atleta, como voluntário, como já trabalhador em algum setor, e tem de ter necessidades especiais. Portanto, os requisitos são relativamente simples. Nós ainda ponderamos, eventualmente, até por uma questão de tentar certificar a formação, pensar se faria sentido ter como requisito, por exemplo, a licenciatura ou a formação superior ou alguma formação, algum nível de formação, pois percebemos que isso excluiria parte do público, porque há pessoas que têm, nós ano passado tivemos um participante com um doutoramento e este ano vamos outra vez ter uma pessoa com doutoramento, mas também vamos ter pessoas que fizeram o secundário e depois começaram a trabalhar e não fizeram formação superior. Portanto, por um lado, os requisitos de candidatura são bastante simples e depois passam por um processo de seleção que aí nós entrevistamos e vemos se a pessoa tem perfil, não tem perfil, e aí passa por um processo mais personalizado de discussão e de escolha, etc. Como é que nós recrutamos participantes? Por formas diferentes. Portanto, quem vem de lá de fora, já tivemos pessoas que se inscreveram porque viram a divulgação no Facebook, tivemos pessoas que receberam informação através de organizações que são nossas parceiras lá fora. Estou-me a lembrar, por exemplo, da European Power Chair Football Association, que é a associação europeia que governa o futebol em cadeiras de rodas elétricas. Eles, por exemplo, mandaram-nos 2 participantes o ano passado, este ano vão mandar 2, estamos ainda sujeito à confirmação o 3º. Vamos ter uma bolsa do nosso parceiro, que tal que eu estava a dizer, das acessibilidades em Inglaterra. Temos pessoas que nos chegam através de associações de futebol de paralisia cerebral. Tivemos um participante no ano passado que trabalha para a Federação Russa de Futebol, que soube do nosso programa através de contactos mútuos. Portanto, isto vai-se difundindo, a rede, como eu disse há bocado, a rede de quem trabalha em desporto, mas especificamente em futebol e necessidades especiais. Toda a gente se conhece e, portanto, quando se começa a fazer divulgação, eles depois divulgam aos associados e é relativamente simples. Depois há outros casos que chegam pessoas que alguém lhes falou, um amigo comum lhes falou, e este ano tivemos uma candidatura do Quénia, de uma atleta de futebol amputado, exatamente porque uma amiga lhe disse. Essa amiga faz parte de uma outra organização, que por sua vez teve conhecimento através de uma rede a que eles pertencem, e falou-lhe, e ela candidatou-se. É muito diverso. A Câmara de Cascais, que é a nossa parceira este ano, fomos falar com eles porque nós vamos estar no Conselho de Cascais, não é? Portanto fomos-lhes dizer que íamos estar presentes, convidá-los a
a vir assistir, etc. E eles disseram logo que queriam participar, enfim, como pudessem, e que iam ver na rede de munícipes se havia pessoas interessadas em participar e vão atribuir bolsa para duas pessoas. A Câmara de Oeiras vai custear a participação de um outro município de Oeiras, portanto, tem vindo por vias muito diferentes. O ano passado, o único participante português que tivemos, que enfim, que estamos muito satisfeitos e muito felizes porque está neste momento empregado pela Federação Portuguesa de Futebol e está a correr muito bem. O Eduardo veio ter connosco porque um amigo dele trabalha na Fundação Benfica, que é nosso parceiro, e conheceu o Eduardo e perguntou-lhe se ele não queria participar. Para responder à pergunta, o recrutamento faz-se por diversas vias e a palavra tem vindo a passar e tivemos bastantes candidaturas este ano e estamos neste momento quase a fechar o grupo. Falaste aqui do caso do Eduardo e do emprego. Gostávamos também de perceber um pouco o que é, de forma concreta, o programa em que, portanto, sabemos que atua em emprego, empreendedorismo e networking, mas como é que está estruturado para dar resposta a estas questões que vocês identificaram? O programa está dividido em duas fases. A fase letiva, que é em Lisboa, área metropolitana, que é entre 1 a 2 semanas. Este ano vamos fazer 8 dias. O ano passado foi mais longa, mas chegámos à conclusão que se calhar não fazia sentido ser tão longo porque eles estavam muito cansados. No final da segunda semana os níveis de energia já estavam um bocadinho em baixo, então decidimos encurtar este ano. Então pronto, nessa primeira fase nós dividimos isto mais ou menos em 3 áreas, digamos assim. Uma é desenvolvimento pessoal e liderança. Desenvolvimento pessoal, que é o primeiro dia de formação, tem mais que ver com estimular a reflexão individual, que as pessoas querem fazer, quais são as suas prioridades, quais são os valores no trabalho, em que tipo de organização é que se vêm a trabalhar. Acabamos o dia com a Fundação Cruyff a fazer uma apresentação sobre os projetos que eles têm, que é uma apresentação super dinâmica, que envolve bolas de diversos tamanhos, e bolas de ténis, bolas de futebol para cegos, etc. No segundo dia, que é assim o dia que eu diria, do ponto de vista académico, mais pesado, é um dia de trabalhar competências técnicas de Project Management, e aí temos o grande apoio da Nova SBE. No fundo, como eles têm de desenvolver depois na segunda fase, que eu já lá vou, projetos individuais, vamos-lhes dar noções de Project Management, como desenvolver um business case e trabalhar um bocadinho sobre os estilos de liderança, ou seja, numa organização, identificar estilos de liderança em que as pessoas se revêem, não é? E no fundo alinhar esta sessão aqui também com o primeiro dia, que tem que ver com valores, não é? E que tipo de cultura de organização é que as pessoas preferem, em que organizações é que se vêm a trabalhar. E fechamos o dia com uma apresentação sobre diversidade e inclusão no futebol europeu, que vai ser dada pela UEFA. Tentamos sempre ter uma parte mais de manhã e início da tarde, assim um bocadinho mais pesada, e fechar o dia de forma mais leve, com apresentações mais dinâmicas, em que promove um bocadinho mais a conversa informal e a discussão. Na quarta-feira temos um dia inteiro dedicado a acessibilidades em estádios de futebol. E vamos fazer um levantamento este ano no Jamor, no Estádio Nacional, das acessibilidades com o nosso parceiro inglês, a CAFE, o Center for Access to Football in Europe. Este dia é dedicado a isso. Na quinta-feira voltamos à Nova SBE para trabalhar sobre sustentabilidade de projetos, que se aplica a nós e aos nossos participantes também. Sustentabilidade, impacto social, como é que ferramentas básicas de fazer a medição, eu estou a fazer a tradução direta do inglês, o measurement, não é? do impacto social dos projetos individuais. Temos uma sessão depois mais ligada à empregabilidade, para ver com a Randstad, para ver CVs, como introduzir o tema das necessidades especiais e das acessibilidades numa entrevista, numa conversa para a empregabilidade, não é? Qual é a abertura, como é que as pessoas devem abordar o tema com as organizações, porque muitas vezes as pessoas têm medo ou reservam-se de fazer essas perguntas e se calhar depois há obstáculos, não é? Até físicos, que não foram ponderados, têm de ser removidos para as pessoas poderem ir trabalhar todos os dias. Na sexta-feira vamos passar o dia à Federação Portuguesa de Futebol. Temos umas apresentações preparadas pela Federação, que também é a nossa parceira, que também nos convidou
a estar na casa deles e na casa do futebol. E da parte da tarde vamos ter uma mesa redonda para discutir inclusão em futebol com alguns convidados, incluindo, por exemplo, uma Sustainability Manager da FIFA. Vamos ter uma pessoa da Federação, uma pessoa da Federação Russa de Futebol e uma pessoa da FIFA, e estamos ainda a fechar o quarto membro desta mesa redonda. E no sábado vamos fazer, é o dia em que eles fazem os Project Pitches. Temos um júri também de pessoas diversificadas da indústria do futebol, mas não só, que vão dar feedback. No fundo, eles têm 5 minutos para fazer o pitch e vão dar feedback sobre todas as vertentes que foram trabalhadas na semana a cada um dos participantes, para eles depois levarem com eles para desenvolver a segunda fase. A primeira fase do programa é esta, é letiva, e inclui estas coisas todas e mais umas atividades extra, como ir ver um jogo de futebol ou fazer um workshop de surf adaptado, que é uma maluquice que decidimos acrescentar este ano, com a Associação de Surf Adaptado Portuguesa. Pronto, depois fecha esta semana de reflexão e diversão e toda a gente volta para casa e tem 7 meses para desenvolver, ou para começar a desenvolver os seus projetos individuais, que nós continuamos a acompanhar, juntamente com um mentor e uma organização do setor que trabalha na área geográfica onde a pessoa reside. A ideia aqui é, quem não tem trabalho pode eventualmente criar o seu próprio trabalho, direto ou indiretamente, e é dar um pouco daquilo que nós queremos também fazer em Portugal, que é criar impacto no local de residência de cada participante e ir lançando as sementes para o tema do desporto e da inclusão nos vários países onde estas pessoas moram. Algumas já trabalham na área, mais ou menos, outras querem trabalhar ou têm um outro trabalho, mas querem desenvolver um projeto paralelamente como hobby. Alguns depois transformam-se em trabalho. Portanto, o saldo é, só para vocês terem uma ideia, dos 16 participantes que nós tivemos o ano passado, só um é que está à procura de trabalho, neste momento. 2 ainda estão a estudar, mas desses 2, um deles é atleta paralímpico e o outro criou uma empresa própria e já criou este verão, já fez o primeiro campo de férias para miúdos com necessidades especiais, campo de futebol. Dos 16, digamos que 15 estão a trabalhar ligados à área e nós, enfim, estes números em termos de impacto direto e indireto, porque depois o impacto não se cinge à esfera do participante, não é? A família, os amigos, a própria comunidade onde residem, todos são afetados positivamente pela inclusão. Tendo passado tu pelos 2 caminhos, pelo mundo mais corporativo e agora com o projeto mais empreendedor, quais são para ti, e também tendo em conta este módulo de empreendedorismo que tem no programa, quais são as maiores dores que as pessoas enfrentam ao enveredar por um caminho empreendedor? Eu acho que são diversas e são de diferente natureza. Há umas dores que são mais, pelo menos no meu caso, que é o caso em que eu posso falar, há umas dores que são mais pessoais, no fundo, de reflexão e pensar, às vezes uma pessoa pensar se o caminho é por aqui, porque no início a gente bate às portas e às vezes, e nem sempre se abrem, não é? E a pessoa às vezes fica sem saber, será que o caminho era este, ou será que estou a fazer as coisas da forma certa? E depois, claro, no campo pessoal, eu não podia ter tomado esta decisão se não tivesse um apoio também em casa a dizer, não, faz o que queres fazer, enfim, não te preocupes muito com os detalhes, com os outros detalhes, não é? Porque eu durante 10 anos tive um emprego normal, dito normal. Saía de casa todos os dias, ia trabalhar, voltava para casa ao fim do dia, tinha um salário certo ao fim do mês, tinha um bom trabalho. Quando me despeço para fazer um mestrado, tinha um excelente trabalho. Depois, há essas questões. No fundo, mudou radicalmente a minha vida, no sentido em que eu agora trabalho muito mais a partir de casa, tenho as minhas reuniões de trabalho, como somos 2 pessoas, temos uma sede, mas na verdade trabalhamos muitas vezes, reunimos em esplanadas. Há uma parte de dor que vem também com o outro lado da moeda, que é esta flexibilidade, mas na verdade não sei responder de forma definitiva a essa pergunta. Eu não tenho dúvidas de que estou a fazer uma coisa de que gosto e que quero trabalhar neste projeto, mas claro que
sei lá, quando chega o momento de contribuir, por exemplo, financeiramente para a poupança da família, etc., claro que eu contribuo muito menos agora do que contribuía quando tinha o tal emprego estável, etc. As dores têm que ver com, no meu caso em particular, nesta fase, diria, dores de crescimento e não dúvidas existenciais. Dá-me um prazer enorme falar com as pessoas que são participantes e candidatos do nosso programa e os nossos parceiros também, mas saber, por exemplo, ainda ontem estava a falar ao telefone com o Eduardo por causa do projeto que ele está a desenvolver e sentia na voz dele a felicidade por saber que na Federação Portuguesa de Futebol estão a pegar nele e estão-lhe a dar mais responsabilidade e querem apostar nele, etc., porque ele é realmente, como muitas outras pessoas, né, que nós todos conhecemos, com e sem necessidades especiais, é uma pessoa super capaz e de certeza que vai ser uma parceria longa e bem-sucedida, mas fiquei com o meu dia ontem, depois de falar com ele ao telefone, não havia nada que me pudesse acontecer ontem neste campo que me pudesse deixar desanimada ou com dúvidas, com quaisquer dúvidas sobre o que estamos a fazer. Olha, e que conselhos é que tu gostarias de deixar ou o que é que tu gostarias de dizer a quem segue uma via de empreendedorismo e especificamente a empreendedorismo social? Bom, eu não sei se tenho conhecimento para deixar conselhos. Eu diria que tem de se acreditar no que se faz, não é? Vocês também eventualmente podem dar uma chega nesse sentido. Eu acho que todos os projetos de empreendedorismo são similares num certo ponto. Essas pessoas não acreditam no que estão a fazer, por mais dúvidas que haja relativamente a vários aspectos operacionais, digamos assim. Se a pessoa não tem a certeza de que está a fazer uma coisa que vale a pena fazer, e se não tem a certeza de que cada passo que dá está alinhado com os valores e com os objetivos que se desenharam, dificilmente eu acho que um projeto de empreendedorismo cresce. No empreendedorismo social, no terceiro setor, sinceramente, se a pessoa não acreditar no que está a fazer e está à procura de parcerias e, no fundo, a vender o projeto de certa forma a parceiros e a participantes, etc., no nosso caso, dificilmente se não se acredita se consegue vender, porque, por exemplo, eu não fui feita para vender, não sou uma boa vendedora, mas gosto de falar em coisas em que acredito. E se eu não acreditar, não me convence a mim e não me convence os outros, de certeza. E onde está o teu coração, verdadeiramente? No mundo corporate ou no mundo do empreendedorismo social? Sem dúvida que está mais inclinado para este tipo de projetos. Agora, a minha cabeça e a estrutura corporate, numa série de aspectos, estão cá. Eu, quando vos estava a dizer mais cedo que o objetivo da associação é termos fontes de receitas próprias, tem bastante a ver com isso também, porque o controle do rumo do projeto também se faz quando se consegue controlar o fluxo de receitas, não é? E uma pessoa é mais independente. E é das coisas que eu gosto mais neste projeto, é porque o meu percurso corporate, por ser da área jurídica, a páginas tantas, quanto mais a pessoa sobe nas organizações e no caso, quando eu me despedi e trabalhava no departamento jurídico de uma concessionária de jogo em Macau, há muitas questões que são políticas internas e externas, não é? Política interna da organização e política externa com governos e outros agentes. E a coisa que me dá mais gozo no trabalho da associação desse ponto de vista é a nossa independência, que nós gostávamos muito de manter, porque é o que nos dá a liberdade de fazer as nossas próprias escolhas. Nós somos duas pessoas, discutimos as decisões todas importantes que tomamos a duas pessoas e realmente só fazemos o que queremos. E eu acho que isso é um luxo enorme que eu nunca tive até agora. Antes de terminarmos, eu gostava de te perguntar, já que tu trabalhaste em diferentes geografias, encontras semelhanças ou diferenças na forma de encarar o desporto nesses diferentes lugares? Eu sou meia chinesa, não é? Como sabes. Eu acho que muda muito e acho que
A geografia, às vezes, não é. Por exemplo, dentro da Europa, a diversidade é enorme. Se nós compararmos Espanha e Portugal, por exemplo, é muito diferente. Há sítios onde o desporto está completamente embrenhado na cultura, e uma das razões diz-se, e os estudos indicam, que os chineses vivem até mais tarde, é porque fazem exercício até muito tarde, sempre, que é uma coisa curiosa, não sei se vai manter nas próximas gerações, mas é interessante. Por exemplo, na Suíça, o desporto é visto como indústria e como centro das organizações que governam a maioria das modalidades que estão ligadas ao mundo do desporto olímpico. É uma indústria, é o tal centro de tomada de decisões, e tudo gravita na indústria à volta disso. Em Portugal é um fenómeno completamente diferente, não é? Porque o desporto é quase sinónimo de futebol e não há muito cultura de desporto, no sentido em que somos dos países da União Europeia que menos pratica desporto. Portanto, as estatísticas dizem alguma coisa e os hábitos das pessoas dizem alguma coisa. Eu acho que tem que ver com outras questões mais transversais, naturalmente. Na China, talvez o facto de eles valorizarem a harmonia e o equilíbrio, e não há equilíbrio se o corpo não estiver bem. Sim, é totalmente diferente, mas isto, a minha resposta extravasa um bocadinho aqui a parte profissional, não é? Tem mais a ver com cultura do que com outros aspectos, se calhar. Por exemplo, nos Estados Unidos, o desporto é entretenimento, é muito mais do que uma competição desportiva. As pessoas vão ver um evento desportivo para se divertirem, e se calhar o que acontece à volta da competição em si é mais importante do que o resultado e do que se passa dentro das quatro linhas. Nos Estados Unidos, para a Europa, a cultura desportiva muda imenso, e eles são grandes consumidores de entretenimento desportivo. Portanto, para responder à tua pergunta, sim, eu acho, minha opinião pessoal, com base em conhecimento empírico e não só, é que muda muito, e isso extravasa a competição desportiva. Também tem que ver com a cultura dos países. Joana, queremos agradecer-te por esta viagem à volta do mundo do desporto que tu nos proporcionaste, porque é espetacular. Adoramos o detalhe e a paixão com que tu falas, e convidamos toda a gente a ir visitar o programa Football for All da Joana e do Zé. Não sei se disseste o apelido, mas é o Zé. Zé Soares. E queremos agradecer-te a tua disponibilidade para falares connosco. Por isso, obrigada. Obrigada eu. A Anitta regressa ao trabalho a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_nu_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta, ou ainda em facebook.com/Anita no Trabalho. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer, em airdesignstudio.com e em instagram.com/air_billy, e Eliana Soares, marketeer e estratega, em nautilo.net e instagram.com/alice_in Wonderland. Obrigada e até breve. Até breve.